Pronto. Estamos gravando, né? Hoje acho que eu tô um pouquinho rouco, tô meio... Não sei se é rinite atacada, essa virada de tempo, mas não é Covid, tá? Então, graças a Deus, deve ser só uma rinite mesmo, mas minha voz tá meio ruim. A preocupação de todo mundo quando espirra é falar isso já, né, professor? Não é Covid. Uhum. A gente já sai, não é Covid, é rinite, eu Relaxa, tenho só rinite, rinite. só. Uhum. Não, mas quem tem rinite, tem esses problemas de respiratório crônico, né? Acaba sofrendo até preconceito agora, né? Verdade? Gerou meio bullying, coitado do povo que tem. Coitado, eu sou um deles, né? Mas tudo bem. Mas essas viradas de tempo, faz calorão, aí chove, faz frio, haja corpo para aguentar também, né? Então, eu esqueci o que que a gente estava conversando na aula passada sobre teoria da contabilidade, faz muito tempo. Vocês sabem que eu tenho uma memória mais desprivilegiada, né? Mais velho. Vocês lembram o que que a gente conversou? Sobre a padronização e sobre o reflexo, né? Como é que é para quem está no lab e para quem está. Os motivos da padronização, né? Da Isso, história dos escândalos, voltado também para os usuários, né? Quem que demandava a necessidade dessa informação, dessa padronização. Aí a gente chegou na, na principal fonte de controle, né? Da contabilidade hoje. Não fonte de controle, porque ela não tem poder de controle, mas principal fonte regulamentadora, dá para falar assim, né? Então a gente chegou no IASB. Chegou o momento da gente falar de IFRS. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, contar um pouquinho da história desse dito IASB. A gente vai falar do IASB. Tem o seu principal, entre aspas, concorrente, né, que é o FASB. Vocês lembram de onde que é o FASB? Ninguém lembra? Comentei. Bem superficial, mas comentei. Que é um país que não quis adotar as normas do IASB. Foi dos Estados Unidos, não foi? Uhum. Então a gente tem hoje, basicamente, essas duas principais entidades fazendo a divulgação das normativas contábeis, mas hoje as duas entidades estão muito bem alinhadas, elas funcionam muito bem em conjunto. Elas, inclusive, já começaram a ter divulgação em conjunto, propriamente dito. Então, tem normas que já são tanto IFRS quanto normas FASB. Isso é bom, né? Sinal que, pelo menos, estão conversando. Porque a contabilidade americana ela é baseada no FASB e não no IASB, que é o que dá o norte para os demais países e principalmente para o nosso, né? O nosso é um completo signatário do IASB. E a gente seguiu a padronização, né? Contábil, isso? Pelo IASB. Certo? a harmonização, no caso, né, professor? Harmonização? Padronização. Agora eu fiquei na dúvida. Por que harmonização e não padronização? Levantou a bola, Maria, agora. Agora ela tá lá aqui com o microfone fechadinho. Ai, 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 agora eu não lembro. Tá assim, Maria? Não, não, não. Ia falar da padronização, da harmonização
porque ele trabalha... como é que eu vou explicar? Trabalha junto, mas não segue a risca as normas do IASB. Isso, ela faz a tratativa para colocar essa norma nos padrões do nosso cenário econômico, né? Então, a gente faz uma harmonização com o padrão econômico existente aqui no país. Então, existem algumas regrinhas que vai estar lá no IASB e que, por exemplo, a gente não adota, por uma realidade econômica um pouco diferente. Então, a gente seguiu o padrão de harmonização. A padronização, lembrando, é quando a pessoa pega aquela legislação e faz a aplicação ipsis literis, sem um cuidado, vamos dizer assim, a se adaptar à realidade local. E o melhor processo, obviamente, é a harmonização. Foi o que ocorreu aqui no Brasil, né? Então, seguindo o que é o IASB. Primeiro, a contabilidade a gente tem que lembrar que é influenciada pelo ambiente que ela atua. Vocês concordam com esse problema? Nossa contabilidade não segue os padrões econômicos que a gente utiliza no dia a dia? A gente acabou de falar sobre isso. Cada país tem um costume, não tem? Ou alguns costumes, algumas práticas econômicas que são consideradas normais, corretas. E isso sempre foi um problema para a contabilidade. Como é que eu vou colocar uma regulamentação que siga um padrão único com ambientes distintos? Não é um grande problema isso? Pense se todo mundo quisesse fazer do seu jeito. Teria como realmente criar uma entidade internacional para normatização contábil? Então, esse foi um dos grandes problemas que o IASB enfrentou na sua vida. Então, os princípios e práticas eram diferentes e ainda são diferentes de um país para outro. A gente ainda encontra essas diferenças. Então, diferentes práticas são problemas para processos de compreensão e comparabilidade, quando a gente fala de contabilidade, né? Então, buscando essa facilitação ou essa conversa unificada sobre contabilidade, vem um processo de comunicação buscando a convergência das normas para um padrão geralmente aceito. E é novo esse problema? Vocês acham que é novo esses problemas? Ou será que desde lá dos primórdios, desde quando o homem já fazia comércio, já existia diferença nos costumes econômicos de cada região? Com certeza sim, né, professor? E isso veio no decorrer da nossa história, da história como humanidade. Só que, claro, conforme a civilização foi avançando, cada região foi adotando os seus costumes econômicos e, consequentemente, registros econômicos conforme as suas práticas. Então, a luta para tentar essa convergência não é algo tão novo. Eu frisei muito na cabeça de vocês, 2001, 2003, foi a época onde ganhou força, mas não foi quando surgiu efetivamente. Então, principais causas dessas diferenças, a existência de diversos modelos contábeis, inclusive com escolas diferentes, né?
Quem lembra as duas principais escolas? Americana. E a A europeia? americana e a europeia. A europeia, alguns também costumam chamar de italiana, né? E seguem caminhos completamente distintos. Uma voltado mais para gerenciamento da informação, que é a escola americana, né? Então, uma contabilidade mais gerencial, mais voltada para informação, para decisão, foco no investidor. Já a americana, qual que é a característica dela mesmo? A americana não, a europeia, ela era muito mais, ou é muito mais, legalista, né? Muito voltado às normas e controles. No Brasil, até 2007, a gente tinha esse modelo, né? Então, como é que a gente vai fazer duas grandes escolas tentarem se conversar? E vira um processo bem complexo, bem delicado. Não é à toa que o FASB ainda existe com as suas normas completamente separadas, completamente não, nem tanto mais, né, mas são separadas do IFRS, do IASB, porque essas escolas ainda não são totalmente, não convergiram totalmente para a mesma linha. Estão muito próximas, mas ainda existem essas pequenas diferenças. Então, vários fatores afetaram o desenvolvimento desses sistemas contábeis. Só que, o que ajudou muito nesse processo de, olha, a gente precisa chegar num denominador comum. Precisamos falar a mesma língua. E isso não é só para contabilidade, veio para abalar todos os setores, tanto econômico quanto sociais. Opa, achei meu ponteiro. A dita da globalização, né? O que aconteceu com a globalização? Como que o mundo se comportou nos últimos 50 anos? Não se tornou tudo muito mais próximo? Tudo muito mais rápido? O que vocês acham? Com Sim, certeza, né, professor? Com certeza. Vocês conseguiriam imaginar a gente tendo aula como está tendo agora, há 15 anos atrás? Se bem que tem muito aluno que nem vai lembrar de 15 anos atrás, né? Vai ter aluno aí que teria uns 5 anos. 15 anos atrás eu mesmo tinha 10 anos, então é muito pouco. Lembra pouquinha coisa. Há 6 anos atrás já não daria. Há 6 anos atrás já ficaria difícil, né? Não precisa nem ir há 15 anos atrás. Imagine há 50 anos atrás, como que era a comunicação. Então, hoje, o negócio evoluiu junto, não evoluiu? Hoje, se vocês quiserem simplesmente entrar na internet e investir numa empresa lá no Japão, vocês conseguem. Ah, quero investir na Europa, vocês conseguem. Muito diferente do que era há 20, 30, 50 anos atrás. Então, essa globalização fez o que com a nossa contabilidade? Forçou a um discurso comum. A necessidade de um padrão comum ou um padrão geralmente aceito entre as diversas nações que existem. Então surge uma, vamos falar, ajuda
para divulgação da contabilidade internacional, mas quase sendo uma ferramenta que forçasse a contabilidade a se tornar internacional, né? Por causa da velocidade das informações, da velocidade com que ocorrem os negócios. Então, existe uma pressão para que as nações busquem uma linguagem comum na contabilidade. Existe uma pressão. Quem pressiona? Quem tem poder de pressionar governo? E que é objeto de uso, vamos falar assim, de uso não. O nosso resultado é objeto de uso deles, Investidores. os investidores. Então, foi um movimento internacional onde os investidores começaram a cobrar essa padronização? Sim. Justamente para poder ampliar o seu leque de negócios. Hoje, se vocês pegarem os maiores investidores do mundo, vocês vão ver que a carteira de ações dele, os negócios que eles têm, são os mais diversos espalhados pelo mundo inteiro. Então, a pressão para que os países adotassem uma linguagem comum foi muito forte. Surge, então, a necessidade de uma entidade que buscasse estudar essas normas contábeis. Quem que é essa entidade? O dito do IASB. Surge, então, a necessidade do IASB. Então, a primeira proposta de criação do IASB foi lá em 1959. Então, surge um movimento, principalmente na Inglaterra, lembrando que os Estados Unidos sempre foi um caso separado, buscando pressionar para que criasse um padrão de linguagem comum entre as contabilidades. Porém, ainda levou até 1961 para a criação de um grupo de estudos de normas contábeis para assessorar, nesse caso aqui, a comunidade europeia. Então, o começo do IASB era padronizar a contabilidade, não no mundo, não era uma coisa internacional, mas sim voltado para a comunidade europeia. Por que será que sempre existiu essa preocupação com a comunidade europeia? Ou sempre não, né? Ou a inicial foi a comunidade europeia? Lá eles têm os acordos de livre negociação, né? Não funciona como uma espécie de Mercosul para eles? Então, como ali existe um mercado regional, vamos falar assim, surgiu essa necessidade e essa cobrança de uma linguagem comum dentro da comunidade europeia. Mas pressões de outras regiões, de outros investidores, fez com que esse grupo de estudos ganhasse corpo. Ele tivesse um aumento na sua abrangência. E então, lá em 1973, foi criado o IASC, International Accounting Standard Committee. Comitê Internacional do quê? Standard Accounting de padrões de contabilidade, né? Comitê Internacional de Padrões Contábeis. 73, já faz um tempo, né? Aqui começou a buscar difundir, não só na comunidade europeia, quanto em outros países que adotassem, que fossem signatários do IASC.
E em 2001, que ele veio a se transformar no que a gente tem como padrão hoje, o chamado IASB. Então, International Accounting Standard Boards, onde mais países acabaram adotando ou se tornando signatários e, com isso, criando o formato que essa entidade é hoje. A estrutura, né? O formato, vamos falar assim, societário, ele sempre, desde 1961, é o mesmo. Não é um órgão público. Então, é um órgão independente, privado, para estudos de padrões contábeis com sede em Londres. E buscou-se um órgão do setor privado? Por que será que o IASB é uma entidade privada, assim como o CPC, né? Por que não foi uma entidade pública? Qual que é o risco de adotar uma entidade pública como padronizadora de normas ou como indicadora de normas? A interferência do governo? Exatamente, Maria. Então, a ideia de criar uma entidade é do terceiro setor, né? É uma entidade pública, pública não, uma entidade privada sem fins econômicos, é justamente para tentar se livrar de qualquer interferência do governo. A única situação que foi bem-vinda em relação ao governo foi a participação de representantes. Então, a gente tem representantes no IASB de inúmeros órgãos governamentais no mundo para auxiliar na definição das normas. Então, ninguém vai apitar mais do que outro. Isso que é interessante, né? Ali é formado um comitê para estudar a aplicabilidade de normas. Por isso, o mesmo padrão foi adotado aqui no Brasil. O CPC também é uma entidade independente, privada, sem fins lucrativos, buscando ter completa autonomia em relação ao governo. Uma tentativa de, vamos falar assim, livrar desses processos de interferência, né? E será que existiria se fosse governamental? O que vocês acham? É só pensar no CFC. Será que o CFC sobre, mesmo ele sendo uma autarquia, né? Teoricamente ele não tem uma entidade que regulamente ele, que cobre ele, o CFC ele tem um pouco de cunho político ainda. Já o CPC não. O CPC ele tenta se livrar, assim como o IASB. Então, hoje, ele é formado por um membro, um conselho de membros, com apenas 140 entidades participantes. Então, a gente tem 140 representantes de classes no mundo inteiro. É bastante gente para dar opinião? É bastante gente, né? E essa pluralidade de opiniões é bom para padronização ou para direcionamento da linguagem universal? O que vocês acham? Dá um pouco de enrosco, né? Isso, quando tem muita gente, às vezes sai um pouco de atrito. Mas não vai conseguir abranger uma quantidade maior de intenções
de particularidades de economias espalhadas pelo mundo? O que vocês acham? Sim, eu tava pensando de 140 pessoas, assim, cada um puxando a sardinha pro seu lado, fica difícil, né? Fica. Cada um vai tentar colocar a sua ideia em pauta, né? Só que a vantagem é essa também, de ter uma pluralidade de membros, é que vai acabar sendo votado em um melhor processo possível para ser adotado. Eu já falei para vocês sobre a contabilidade de países hiperinflacionários. Devo ter falado, né? Eu não me lembro disso, professor. Não? A gente tem um CPC, a gente tem um IFRS específico para tratativa em países, em contabilidade de países hiperinflacionários. Adivinha de quem surgiu a ideia? Ou da onde foi a melhor prática para ser adotado? Finalmente a gente teve o Brasil participando. Era a prática adotada no Brasil. Por quê? Nesse colegiado votou-se que a prática brasileira era, e com certeza é, a melhor do mundo em relação à inflação. A contabilidade com inflação. Então a gente tem pelo menos um IFRS que é pautado no nosso padrão contábil. Olha que bacana. Pena que é para uma situação crítica, né? Que é para hiperinflação. Mas a gente teve a nossa grande participação também no IASB. E, claro, cada país elege o seu representante. Hoje, o membro brasileiro eleito é sempre um participante do CPC. Não é mais o presidente do Banco Central, mas até o último que eu tinha visto, algum tempo atrás, era o presidente do Banco Central. Mas vai renovando de tempos em tempos. Então, a gente já teve várias pessoas de renome participando. E qual que eram os objetivos, ou qual que é os principais objetivos do IASB? Desenvolver normas globais que ajudam na qualidade, que transforme a norma inteligível e execuível para ajudar os participantes do mercado de capital e outros usuários para tomar decisão econômica. Olha que interessante esse nome aqui. O que será que eles estão querendo indicar nesse principal objetivo deles? Participantes do mercado de capital. Seria os investidores aí, não seria? Olha os investidores de volta. Como o investidor se torna uma pessoa relevante nesse processo, né? Então, a ideia é tornar a norma contábil em uma norma teoricamente fácil de entender. A gente sabe que não é tão fácil assim, né? Mas de fácil entendimento, de fácil execução e principalmente global, para auxiliar esses usuários, sendo o principal pessoal participante do mercado de capital. Que foram, claro, quem mais pressionou para que surgisse a entidade. Então, eles também têm a função de promover o uso dessas aplicações, dessas normas. Não adianta eu somente divulgar, se eu não incentivar os signatários a realmente adotarem ele, e assim promover a convergência entre as normas locais e as normas internacionais.
Olha, repararam nesse último objetivo aqui? Que interessante. Ele não fala em promover a utilização da norma internacional apenas, né? O que ele incentiva? Como ver que a ideia do IASB não é padronizar. É o quê? Não é harmonizar? Então, ele não incentiva a adoção plena do que ele divulga, mas um estudo das suas normas junto com as normas locais para uma aplicação seguindo uma tendência internacional. Então, para o IASB, o mais importante, o processo que seria o mais correto, não seria padronizar. Seria o que a gente faz hoje no Brasil, que é harmonizar. Pega-se a norma internacional, faz o estudo dela, faz a adaptação para as realidades locais e coloca em prática, coloca em uso. Então, ela prevê, dentro de seus objetivos, o respeito também às características locais de cada signatário. Importante isso, né? Respeitar também as características de cada região. Ah, mas será que eles fizeram isso porque, vamos falar assim, são bonzinhos? Não, teve pressão também política. O IASB teve uma série de críticas em relação à tentativa de interferência em processos soberanos. Por isso, hoje ele tem essa ideia de promover a adequação junto com a norma local. Que teve país que criticou. Ah, você, IASB, quer vir aqui mandar como fazer contabilidade no meu país? Viram que ia se transformar num problema, acabou se adotando um processo mais maleável, né? Opa. Então, também, ele tem a política flexível na elaboração e publicação das normas. Em alguns casos, mais de um procedimento contábil é válido, é aceito. Tem isso na norma? Quem fez a cartilha do CPC 06 semestre passado? O pessoal está cochilando. O meu foi 16. Foi 16? Ah, não, é o 16. Não, 16? Foi 06, hein, Naida? Não. Não. Meu não foi 06. 16 é o estoque. Cuidado. Teu não foi de leasing? Foi que eu lembro. Acho que foi, professor. Não lembro. Ai, eu já esqueci. Ó, eu lembro, hein? Foi o leasing, é 06. 16 é estoque. O leasing, ele tem duas formas aceitas, não tem? Que ele mesmo denomina de leasing financeiro e leasing operacional. Coisa que na legislação, por exemplo, brasileira não existe. O leasing financeiro é um objeto vago, inexistente juridicamente falando. Mas na prática, a norma acaba aceitando duas vertentes contábeis diferentes. E não vai ser a única, a gente encontra várias nas normas, tanto brasileiras quanto internacionais, que isso pode caminhar de várias maneiras de tratamento contábil. Claro, por esse posicionamento, o IASB tem recebido tanto apoio quanto crítica. Quais são as críticas? Primeira que eu já tinha falado, soberania nacional, né?
países tendem a reclamar sobre a interferência do IASB em relação às práticas adotadas dentro do seu país. Será que o Brasil reclamou? Pergunto para vocês, será que o Brasil foi um dos reclamões? Podem chutar, sim, não, talvez. Acho que sim. Foi um dos que mais esperneou e é um dos que mais esperneia. E é um dos que mais dá trabalho. Por quê? O Brasil ele sempre teve o foco contábil em imposto de renda. A gente tem ainda muito resquício dessa contabilidade pautada para o imposto de renda. Claro, o Brasil reclamou muito em relação a essa adoção. No entanto, vocês lembram que eu comentei que o Brasil foi muito pressionado ali em 2006, 2007 para colocar em prática tudo isso? Lembram que eu falei isso na aula passada? Eu falei, hein? Se eu lembro. Nosso começo do estudo foi lá em 2002, 2003. Então, criou-se o projeto de lei tentando alterar a Lei 6.404, né, que é a lei das sociedades anônimas, mas tudo isso só foi passar, tanto pelo Congresso quanto pelo Senado, lá em 2007. É muito tempo, gente. Mas por quê? Existia uma forte pressão do Executivo por causa do imposto de renda. Então, claro, politização das normas contábeis, o interesse político sobre as normas contábeis e também uma reclamação sobre sobrecarga de normas. E realmente, quanto mais a gente estuda as particularidades de cada região, cada modelo econômico, mais normas surgem, né? No entanto, hoje em dia a gente tem praticamente 50 CPCs, vai dar uns 45 se tirar os revogados, dá mais ou menos aí umas 4.000 páginas de norma contábil. É uma quantidade razoável para leitura, né? Tem que tirar um tempinho para se atualizar. Então, a nossa profissão hoje ela é muito pautada em leitura, tá, gente? Vocês acharam que não iam ter leitura na contabilidade, já podem estar enganados. Muita gente foge do direito, achando, não, vai ter que ler demais. Vou falar, gravando, ferrou, vai ter que ler em contabilidade também. Se não for, não lê até mais, né? E como que funciona o IASB? Está aqui a estrutura do IASB. Quem que a gente tem como ambiente principal no IASB? Está aqui, ó. Esse pessoal. Ambiente de produção de norma. Nossa, dá uma impressão de fábrica de norma, né? Não dá uma tendência estranha a ler assim, ambiente de produção de normas? Mas aqui são os grupos de estudo. Eles é que fazem a leitura, vamos falar assim, das economias, de como registrar os fatos econômicos de acordo com a sua essência e transformam isso em uma normatização. E dentro desses grupos a gente pode dividir eles em três principais. O Conselho de Normas Internacionais. Conselho de Normas Internacionais é quem produz o volume
maior de informação, vamos falar assim. São realmente as normas aplicáveis às grandes empresas. E outros dois grupos, vamos falar assim, auxiliares, que é o Comitê de Interpretações do IFRS, assim como a gente tem as interpretações do CPC, são um grupo de pessoas que auxiliam no processo da interpretação e aplicação da norma. Eles trazem um roteiro mais prático referente à norma. Então, eles pegam tudo que esse conselho produz e verificam se existe necessidade de auxílio, de criar como se fosse um manual de utilização. E o outro grupo, Grupo de Interpretações SME. Ixi, o que é SME? A gente tem um CPC específico que deriva desse pessoal, que é o CPC PME, que são as pequenas e médias empresas. Então, um grupo que faz a interpretação de como essas normas podem ser aplicadas a pequenas e médias empresas, já que são muitas vezes realidades distintas, né? Então, aqui existem processos de estudo tentando simplificar o processo para a adoção dessas pequenas empresas. Então, cria-se as normas, é informado aos curadores, aos gestores do IFRS, e essa curadoria, ou esses membros gestores, são os que colocarão em votação, vão colocar em audiência pública, para verificar, puxa, essa norma está de acordo com o padrão que os contadores do mundo esperam ou não. E depois ele faz a devolução para que seja adaptado de acordo com essas reuniões, com essas participações, né? E tem um conselho de assessoramento dos padrões, e o Conselho de Monitoramento de Autoridades Públicas do Mercado de Capital. Então, aqui a gente tem membros das principais bolsas de valores que fazem o monitoramento da divulgação e aprovação dessas normas. E o CPC ele tem um funcionamento muito parecido com esse padrão internacional. Então, dentro desse padrão, a gente encontra os 140 membros espalhados na participação, né? E um pequeno setor, pequeno não, né? Um setor de operações que faz a iniciativa de treinamento, educação, a taxonomia das normas e elaboração de normas, fazendo, então, o complemento do trabalho aqui do ambiente de produção. É um ambiente simples? Sim? Não? Talvez? Não é muito simples, né? É um processo bem burocrático. É um processo muito bem controlado. E como funciona essa participação? Responsáveis pelo comando do IASB, 22 membros, 30 membros como conselho de assessoramento de padrões, 16 membros que são fundamentais aqui na decisão, na elaboração das normas, e 14 pessoas na área de divulgação, na área de operações. Aonde estão os demais, professor? Está aqui em cima, no acompanhamento da divulgação das normas. Puxa, é bastante gente para controlar o IFRS, né?
tem mais gente controlando do que elaborando norma. Por que será? Qual a intenção de ter uma quantidade razoável de gente controlando? Garantir que os interesses de quem você está representando sejam respeitados, né? Então, por isso, a gente tem mais gente controlando do que fabricando as próprias normas. Então, esse pessoal faz hoje a contabilidade internacional andar. O que vocês acham da importância desse grupo? Todo mundo tem acesso às normas? Que já acessaram o dito site do IASB? Alguém já teve essa curiosidade? Ou vocês já cochilaram? Ah, beleza, esse silêncio. Quase, Hã? quase. Quase que Quase. tirei. Ah, tá. Achei que quase acessou. Não. Quase cochilou. Por isso que eu tô tentando pedir para vocês falarem, gente, porque senão vocês vão cochilar mesmo. Que é, infelizmente, é uma parte muito teórica. E querendo ou não, o próprio nome é teoria da contabilidade, né? Então, eu tenho que me virar nos 30 aqui para fazer vocês ficarem acordados. É um processo bem difícil. Quem tiver curiosidade, o acesso é livre. Eu até deixei separadinho aqui. Na página do IASB. ifrs.org. Vocês podem acessar a qualquer hora. Verificar, inclusive, as agendas de reuniões. Ah, eu quero participar, professor. Pode? Pode. Vocês podem mandar as opiniões de vocês. O difícil é participar no meio de tanta gente graúda na contabilidade, né? Mas é um processo aberto. É aberto ao público, assim como o CPC. Professor, então eu quero ver uma determinada norma internacional. Onde que eu vou? Aqui em cima, ó, normas emitidas. Padrões IFRS, que são para as grandes empresas. Padrões IFRS para pequenas e médias empresas. Traduções do IFRS. Lembrando, aqui tem em português porque o próprio Google traduziu, tá? Porque a página é em inglês. Mas eles emitem normas em outras línguas. Será que tem em português? E agora? Tem aqui conteúdo traduzido. Aí tem traduzido por volume, traduzido para pequenas e médias empresas, as normas de interpretação. Traduzido por volume. Que estranho isso, professor. Por que leva esse nome? Eles têm livros, tá? Eles têm um livro de norma emitida. Então, vocês podem vir aqui escolher a língua. Cadê? Eu quero de português do Brasil. E, infelizmente, a gente só tem 2020. Modelo normas emitidas. A gente só tem padrões básicos. Que triste, né? Ah, você está registrado no site. Vem aqui, faz o login. Eu não lembro minha senha. Ainda bem que está gravado aqui. Não, mas não. Devo ter trocado. Mas o login aqui é gratuito, não precisa pagar nada.
vocês, criando usuário e senha, vocês têm acesso a qualquer norma já traduzido para o português. Não precisa nem buscar um tradutor. Vantagem? Sim, é muito bom para comparar. Que diferença tem entre o Brasil e a contabilidade do IASB, a internacional? E tem diferença, será? Pergunto para vocês. Existem diferenças? Teve diferença que eu já falei para vocês já. Lá em Básica 2 a gente falou dos controles de estoque. Tem um que não é aceito aqui no Brasil. Eu não lembro qual que é. A gente tem 3 principais controles de estoque, né? Maria, É o você- EPS, né? O EPS que não é aceito? O EPS que não é aceito? Perfeitamente. O último que entra, primeiro que sai, não é aceito. Ah, e no restante do mundo ele é aceito? Vários países. Na verdade, eu desconheço algum que não aceite. É só o Brasil mesmo que eu tenho em mente. Estranho, né? Olha a interferência do fisco. Claro, o fisco ele bloqueia o EPS porque ele posterga tributo. Então, para ele não é interessante. Aí, para não entrar em atrito, chegou aqui no Brasil, eles excluíram a possibilidade do último que entra, primeiro que sai. Então, recentemente foi criado o Accounting Standard Advisory Forum, fórum de discussão das normas internacionais, das normas de contabilidade. Isso trouxe a participação global dos contadores, a potencialidade de participação pública. Então, todo mundo tem essa possibilidade de opinar sobre as normas. E ela vai, ou esse fórum, ajuda a prestar assessoria técnica, ajudando o diálogo da entidade com toda a comunidade contábil. Então, eles tentam manter o canal de relação pública com os contadores. Isso é bom? Isso é ruim? O que vocês acham? Quanto mais gente participa, a tendência é que melhor fique o processo, não é? Mais gente olhando a possibilidade de falhas na normatização e mais chance de correção desses erros. Por isso, o próprio CPC também adota o padrão de fórum de discussão das normas contábeis. E hoje, esse fórum tem 12 representantes, sendo um da América Latina, então, Group of Latin American Standard States, que é representado, olha por quem? O nosso CPC. A gente tem dentro do Fórum de Discussão das Normas Internacionais, o membro da América Latina é um indicado do CPC. Então, a gente pode falar que as primeiras normas internacionais são lá de 1975 e vêm sendo revisado sistematicamente até a data de hoje. A gente nunca parou de verificar o IASB revisando e reeditando suas normas internacionais. Inclusive, a gente consegue ver pela própria sigla se é uma norma mais antiga ou uma norma mais nova. As normas mais antigas, elas recebiam a denominação IAS, International Accounting Standards. Então, vocês veem IAS 01. Vocês podem saber que é uma norma mais antiga, já tem mais de 20 anos. Não, é uma norma que leva no seu nome IFRS. Essa norma é mais nova ou já foi revisada recentemente.
passaram a adotar a denominação de IFRS, International Financial Reporting Standards. Ah, mudou em termos de padrão de qualidade? Não. A forma de estudo vem praticamente sendo a mesma, com a participação da comunidade. Foi só uma forma de denominação dos padrões. E elas são sempre consideradas recomendações. Nenhuma norma do IASB tem cunho obrigatório. Nenhuma. E norma do CPC é obrigatória? Alguma norma do CPC tem cunho obrigatório para a gente? Obrigado pela participação da plateia. Tem? Não tem? Lembrem-se sempre Tem, disso. professor? Não tem. Nossa. IFRS não. O CPC não tem obrigatoriedade. Ah, professor, mas então por que a gente segue essas normas? Porque as entidades regulamentadoras e de classe normatizam elas, que faz com que se torne obrigatório. Então, quando perguntarem para você, você é obrigado a seguir o CPC, igual a gente estava falando do estoque agora, o 16? Não. Mas eu sou obrigado a seguir a NBC-TG 16, que é a transcrição do CPC 16. Sacanagem isso, né? Mas é porque o CPC também é uma entidade privada, não tem força normatizadora. Ela depende dessas entidades regulamentarem o seu padrão recomendado. Então, o CPC também usa apenas padrões de recomendação. O pessoal que está no primeiro e segundo período deve ficar um pouco assustado com isso, né? Ficam? Sim? Não? Talvez? Vocês ficam tão quietinhos? Sim. Sim? Mas é uma situação que vocês vão ter que gravar na cabeça de vocês CPC. Essa é uma palavra importantíssima na vida de vocês. Pessoal do terceiro e quarto, é verdade isso? Deem o seu testemunho. É importante Quase nada, CPC? Hã? Quase nada, capaz. Quase. Falou em contabilidade, gente, hoje, CPC, tá? Não tem muito o que fugir. Preciso saber uma norma de contabilidade, preciso ir no CPC. Vocês já tiveram algum contato com a página do CPC? Conhece onde procurar? Pessoal do primeiro e segundo? Do terceiro e quarto? Acho que não, professor. Não me lembro. Já forcei eles a fazerem projeto integrador com o CPC já. Então, vou mostrar para vocês. Nunca é demais, né? Então, já conhecem aonde que tem a norma internacional. O site é ifrs.org. Vocês conseguem vir aqui, normas emitidas. Tem acesso a todas as normas. São públicas. E quando a gente fala do CPC, também é cpc.org. Opa, só para ir na página inicial. Então, Comitê de Pronunciamentos Contábeis é aqui que mora, vamos falar assim, as nossas diretrizes brasileiras. Então, eu preciso saber contabilidade, uma norma de contabilidade para divulgação de balanço. Vou ter que vir aqui, documentos emitidos, pronunciamentos. Aí eu vou procurar. Qual norma que tem sobre
Divulgação de balanço. Opa, aqui, ó. Apresentação das demonstrações contábeis. CPC 26. Ah, não, eu quero saber sobre receitas. Vou lá no 39. Não, 39 não. Cadê? Tá nos últimos já. 40 e... Não é receita. É receita de contrato de cliente. 47 tem mais 2. Então, tudo que precisar de norma, falou em contabilidade, nossa base é aqui. Ah, professor, mas eu trabalho com pequena empresa. CPC, pequenas e médias empresas. Aí o que eu estava falando lá, é obrigatório seguir? Se a gente abre aqui, o pronunciamento em si não. Mas como ele se transforma numa norma brasileira de contabilidade, a gente passa a ser obrigatório a seguir. Então, vocês vão ver em todos esses CPCs o pessoal referendando. Então, vamos falar lá de ativo intangível. Ó, já tem a CVM que aprovou, o CFC, a ANS, praticamente todo mundo aprovou, né? Opa, aqui já estão revogados. Praticamente todos os participantes do CPC aprovaram. Então, quem trabalha com atividade financeira é obrigado a seguir pelo Bacen. Quem tem empresa de capital aberto é obrigado a seguir pela CVM. O contador é obrigado a seguir pelo CFC. Mas todos são, na verdade, só a aprovação. Então, eles só pegam e falam que aprovam o pronunciamento contábil na íntegra. Então, por mais que a gente fale que não é obrigatório CPC, ele, quando é transformado numa NBC-TG, ele se torna obrigatório. Por isso, quando vocês vão fazer a prova do exame de suficiência, vocês não vão encontrar a palavra CPC nos enunciados. Vai ser sempre transcrito NBC-TG. Vai falar de imobilizado, NBC-TG 27. Vai falar de passivo contingente, NBC-TG 25. Que foi aonde ganha força de lei. Então, esse é o site para o pessoal do primeiro e segundo período. Pronunciamentos aqui é onde tem a estrutura principal sobre a nossa profissão. Tem alguma coisinha para ler, né? Não tem bastante coisinha? Tem bastante detalhezinho, né, gente? Então, a gente seguiu também, mesmo padrão do IASB, o CPC só recomenda, não tem força de lei. E hoje as normas do IASB buscam o quê? O alcance de todas as entidades, inclusive as públicas. Então, quem estiver tendo contabilidade pública deve estar percebendo a migração para um padrão internacional de contabilidade pública. Segue o regime da competência. Então, o princípio da competência sempre foi um dos pressupostos do IASB. Princípio da materialidade. Então, eles também prezam pela divulgação das políticas contábeis. Então, todas as entidades têm que divulgar em seus relatórios como que a contabilidade é feita. Então, o primeiro item que a gente coloca numa nota explicativa é políticas contábeis adotadas. Preza pelo exercício social,
O que é o exercício social mesmo, gente? É o período de 12 meses, né? Tem-se a tendência, mas não é obrigatório que seja coincidente com o ano calendário. Mas a maioria das empresas adota o ano calendário como exercício social. Foca nas demonstrações financeiras, juntamente com os relatórios intermediários. Então, com esses relatórios intermediários, surge uma importância muito grande das notas explicativas, que até, junto com o balanço e demonstração de resultado, é a única peça que não pode faltar a empresa nenhuma, nem se for para a padaria da esquina, a gente fica sem fazer nota explicativa, para ver a importância desse relatório intermediário. E a segregação entre passivos correntes e não correntes. O que é isso? Passivo corrente e não corrente. Que nome estranho, né? A gente, só para ser diferente, a gente chama de passivo circulante e não circulante. Nosso balanço tem essa separação, não tem? A norma internacional, ela chama de corrente e não corrente, só isso. Por incrível que pareça, os nossos vizinhos, Paraguai, Argentina, Uruguai, tudo chama de corrente e não corrente. Eu podia ter seguido o mesmo padrão, né? Mas tudo bem. Só para ser diferente. E aqui eu posso falar uma relação de divergências que foi uma luta dentro da contabilidade brasileira para a adoção dessas normas internacionais. Então, uma série de práticas onde a gente teve um trabalho muito grande para sair de uma prática que era normalmente aceita, principalmente pelo imposto de renda, para passar para a adoção dentro desse padrão internacional. Mas vou deixar para trabalhar com vocês na semana que vem. Não, semana que vem não tem aula, né? Eita, Deus do céu. Então, na próxima semana, depois da semana que vem. 28. Isso. Então, a gente vai falar dessas divergências e a gente vai falar... O pessoal do terceiro e quarto já viu comigo em básica, mas esse tema nunca é demais a gente reforçar. As características qualitativas da informação contábil. Lembram disso? Ai, ai, ai. Não As lembro. qualitativas e as quantitativas, né, professor? Não, essas são as características que a gente tem na contabilidade, mas em termos de norma, a gente fala de características qualitativas das informações que a gente separa em duas, de melhoria e as principais, que são as fundamentais, né? Então, é um grupo de características que a gente é obrigado a seguir, que são as fundamentais, e as de melhoria, que a gente acaba sendo obrigado a seguir também, mas que é para um aprimoramento da informação contábil. Começaram a lembrar desse processo? Não? Mais ou menos? Falem comigo, gente, pelo amor de Deus, eu estou dizendo. Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Então é bom que a gente vai poder relembrar tudo isso. E é importante vocês sempre terem em mente essas características. Sim, pelo menos uma prova, uma questão do exame de suficiência vai ser isso, tá? Pode ter certeza.
Ah, como é que o professor tem tanta certeza assim? Porque todo ano, todo semestre, sempre tem uma questão falando das características qualitativas da informação contábil. Porque eles vieram substituindo os princípios contábeis, né? Então a gente vai ver essas divergências que foram um obstáculo nesse processo de harmonização contábil e a gente vai falar dessas características qualitativas da informação contábil. Pessoal do primeiro e segundo período, não se assustem que a gente vai passar um por um, falando o que é, qual a importância para a geração da informação contábil atualmente. Senão, né, eu já vou falando, o pessoal já viu, aí vocês vão, o professor vai passar rápido, não vai nem dar bola para a gente. Não, a gente vai revisar tudo, porque ele é importante que a gente tenha eles bem gravados na cabeça. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Mais ou menos? Nada? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Pessoal do primeiro e segundo período. Professor, posso perguntar? Pode falar, Simone. É sobre a atividade lá de presença. Eu estou em dúvida o que tem sobre o do mercado de valores com as normas internacionais. O que tem? Como assim? Tenta Porque melhorar um pouco. tem uma dessas questões, né? Aham. Não vou fazer agora, senão eu Ai, dou a tá cortando, resposta. lá, tá cortando meu sinal. É só que eu fiquei em dúvida, qual que é a relação, professor? O que tem essa relação? Ele tem que seguir as normas também? Não é exatamente o seguir. Lembre quem que é o principal interessado na normatização internacional. Participante dos membros do mercado, participantes do mercado de capital. Então, por que as bolsas de valores ou as entidades de controle, igual a CVM, fugiu a americana, é SEC, SEC, elas têm interesse nessa padronização internacional? Vai refletir nos seus usuários? É isso que você tem que vir pensando. Será que tem um acompanhamento, inclusive na própria estrutura, né? Cadê a estrutura? Estrutura, apareça. Olha aqui, olha. Quem que faz monitoramento desse acompanhamento, se a norma está sendo útil para o mercado de capitais, se não está sendo útil. Não sei se deu para mais ou menos ajudar. Se quiser, na próxima semana a gente Então não corrige tem elas. Ah, tá. Então eu vou querer sim, professor. Porque eu Me fiquei lembre assim em dúvida, mas deu para dar uma clareada. porque eles ali são os principais, vamos falar assim, usuários da contabilidade. Então, eles têm muito interesse. Mas eu não vou falar mais, senão eu vou responder. Mas me lembra, então, primeira coisa que a gente faz na aula que vem é corrigir. Tá. Agora, voltando ao que eu estava falando para o primeiro e segundo período. De nada, Silvana. Primeiro e segundo período, como é que está a disciplina para vocês?
Preciso muito desse feedback de vocês. Sinceramente? Sim, com extrema sinceridade, porque essa é uma disciplina que normalmente é dada no último ano do curso. Então, eu estou tentando trazer, como vocês, não só a turma do primeiro e segundo, mas do terceiro e quarto, não tem todo uma bagagem de contabilidade já acumulada, pode ser que vire algo, meu Deus, eu estou completamente deslocado. Então, eu gostaria, sim, de um feedback sincero, sabe? Pode ser o sinceramente. Professor, não é que seja difícil, é que eu acho que é muita informação para a gente absorver de uma vez só. Eu acho Aham. que conforme a gente for utilizando e pegando cada parte, assim, acho que a gente vai começar a entender mais, ou daqui alguns semestres começar a lembrar disso que o professor está dando aula. Tipo, não é Tá. difícil, mas eu acho que para compreender tudo de uma vez só, não. É um pouco pesado. Realmente, isso eu sei. Exatamente. Acho que para os demais também. Concordam, discordam? Eu Sim, fico professor. pensando numa palavra, assim, quando o professor falou deslocado, eu acho que é bem a palavra mesmo. Porque eu fico pensando assim, eu não estou trabalhando com contabilidade, financeiro, nada. Eu fico pensando, eu sou muito burra, ou me falta trabalhar na área, sei lá, ou o negócio não é para mim mesmo, porque eu não estou É que é entendendo muita nada. informação mesmo, eu acho. A carga de informação é muito alta. Isso realmente eu sei. Mas não se sinta assim, Pamela. Por quê? Se vocês saírem perguntando quem conhece o IASB, até para contador formado, muita gente não vai saber o que é isso. Ah, sai perguntando o que é CPC, muito contador formado não vai saber o que é isso. Então não se sinta assim. Não é, vamos falar assim, uma exclusividade sua. Porque ela é uma disciplina que a gente vai lá na essência da contabilidade, que muitas vezes isso muitos cursos acabam passando desapercebido. É triste isso, né? Eu vejo com profunda tristeza, mas é uma realidade. Pode perguntar para o pessoal do terceiro e quarto. Todos os professores ficam tocando nesse assunto de CPC com vocês? É comum esse assunto? Não, Só pra vocês verem. Só o Não é Cirilo. só eu que sou É, chato, né? só você, professor. Ó, viram? Já sou reconhecido como o chato do CPC. Um dia vocês vão me agradecer por isso, tá? Não, não é chato, não, professor. Isso é bem importante, porque o CPC acaba, tipo, controlando quase tudo pra gente, né? Hoje é a nossa diretriz, né? A gente não tem. Então, e é o que eu mostrei ali para vocês, a carga de CPC é muito grande. Se vocês forem contar as páginas, é o que eu falei, vai dar mais ou menos 4.000 a 4.500 páginas de norma. Então, não é da noite para o dia. Só que o importante para vocês é principalmente conhecer. Eu sei aonde tem a norma. Eu estou precisando desse conhecimento, eu sei aonde buscar. Espero que isso esteja conseguindo auxiliar vocês a entender como surgiu esse pensamento contábil e como está estruturado hoje. Como é que a gente, contador, tem que se portar em relação a essas normas? Como é que eu vou buscar? Onde que eu sei? Onde eu sei onde elas estão? Entendeu, Pamela? entendi. Mas assim, vou ser bem sincera, aquelas atividades de frequência, eu tento dar assim uma pesquisada e tal, mas mesmo assim é difícil para mim. Eu fico pensando na prova, tô lascada, né? Calma, calma, relaxa.
Na prova eu pego um pouquinho mais Bem-vindo ao pesado, time, mais leve. Pamela. Bem-vindo ao time. Não, mas eu não pego tão pesado na prova. Ali, o que eu tento preparar vocês? É justamente para a situação que vocês vão encontrar tanto em concurso quanto no próprio exame de suficiência. Por que eu pego pesado nessas questões para vocês treinarem? Às vezes a leitura é truncada, né? Porque eu não quero que vocês façam parte daquela maioria que reprova no exame de suficiência. Para mim isso é muito triste. Para mim o meu sonho é que todo mundo chegasse depois da prova e falasse, pô, professor, passei. Só que para isso eu tenho que trabalhar essa base um pouco mais pesada. Então não se preocupe se errou. Se vocês quiserem, a gente começa a corrigir toda a aula essas questões, para vocês já se ambientarem, fica a critério de vocês. Acho uma boa, professor. Também acho, professor. Da dúvida. Porque é Ai, diferente graças a Deus. é diferente de contabilidade de custos, né? Que a gente eu estou trabalhando com terceiro e quarto custos, onde a gente vai entrar em muito exercício prático. Aí eu sempre faço correção dos exercícios com o pessoal. Teoria não tem muita prática. A gente vai trazer algumas práticas específicas, mas não são muitas. Então a gente passa a corrigir, essas questões de frequência, inclusive trazendo as pegadinhas que o pessoal coloca, que o pessoal pode utilizar durante essas questões. Beleza? E vão me posicionando, gente. Podem falar, professor, a aula do senhor está horrível. Não, professor, melhora nisso. Não, faz isso. Porque é uma forma de eu conseguir adaptar a realidade para atender vocês. Eu, na verdade, essa disciplina é uma disciplina que eu estava acostumado a trabalhar em sala. Mudar para o ambiente online, manter vocês acordados em algo puramente teórico é um desafio enorme. Se bem que eu trabalhei com vocês em economia também, que era bem teórico, né? Mas acho que economia era mais tranquilo. É que economia a gente consegue ligar muito no dia a dia, né? Pensar, aqui isso lá no dia a dia. E deve estar acontecendo um monte de coisa no cenário atual que vocês devem ter pensado, puxa, eu vi isso lá na aula, né? Não sei se vocês viram, saiu uma notícia hoje falando da Selic. O Banco Central falou que não vai parar de mexer na Selic para controlar os juros não a inflação. Hoje a gente teve essa notícia. Trabalhamos lá na aula. Mas vão me passando. Vale para o pessoal do terceiro e quarto também, tá? Professor. Oi. Mas é bom para o Brasil que a taxa Selic continue a subir assim tanto? A última vez que eu vi estava em 6 alguma coisa, eu acho, 5, alguma coisa. A previsão de fechar o ano é 9, quase 10%. Isso é horrível. Por quê? Isso trava o processo econômico. Chama investidor estrangeiro? Até chama. Mas o pessoal, o consumo das famílias aqui vai travar. Pode ver que já está travando, né? A gente já não está conseguindo mais consumir nem a crédito. Por quê? Que eu conseguia comprar financiado, hoje eu já vejo, já não é mais vantajoso, ou eu não consigo mais me adaptar a um financiamento com a taxa de juros que tem hoje. Isso faz com que a economia dê uma encolhida. Aí eu consigo controlar a inflação. Só que daí fica nessa dificuldade. Eu controlo a inflação, mas eu não consigo gerar renda. O pessoal não consegue consumir. Isso trava a minha geração de riqueza. O PIB não cresce. Por isso que vocês pegarem, hoje também, foi essa notícia de hoje, a previsão do PIB já para 2022 já caiu para 1 ponto e pouquinho. Então a gente está bem sem
expectativas para os próximos períodos. Então, não é bom. O sonho do Guedes seria o presidente do Banco Central falar que vai tentar segurar a Selic, mas ele já deixou bem claro que não vai. E arrumou já briga com o presidente da Petrobras hoje. O Brasil é uma aventura para poucos, né? Porque ele reclamou que está difícil segurar a Selic porque a Petrobras não segura os preços e está fazendo muita alteração de preço a curto prazo, que gera inflação. Uma cadeia muito delicada, né? Tem lá da política de transmissão os canais de transmissão da política monetária, né? Até, inclusive, na página lá do Banco Central, no Instagram, quando você vê alguma coisa sobre a taxa Selic, já vai lá os investidores e coloca, não, tem que chegar a tal valor, a tal, porque para eles, quanto maior, melhor, né? Melhor, porque é o rendimento. Para quem investe, é um ambiente perfeito. Só que para quem não é investidor, não é muito bom. Então, é um ambiente bem delicado, né? Só que o problema é que o Brasil não está sabendo lidar com isso, né? Nessa hora eu sinto um pouco de falta do Fernando Henrique. Nossa, o professor gostava do Fernando Henrique? Sim, ele, como economista, ele é uma pessoa muito racional. Não é à toa que ele conseguiu conter e criar todo esse mecanismo, né? Criar não, né? Implantar aqui no Brasil. Mas é interessante, dá para ver mais na prática, né? Já a contabilidade a gente vai conseguir ver um pouquinho mais para frente esses cunhos, essa ligação do prático com a teoria. Por enquanto a gente está muito na história, na organização dessa contabilidade, como que as entidades trabalham em conjunto para poder chegar na própria normatização contábil. Mas a próxima aula já vai ter normatização, né? Que são essas características qualitativas da informação contábil. Mas a gente vai ter mais aventuras ainda, vai conversar mais sobre isso. Mas vão me falando, todo mundo, tá, gente? Me deem esse feedback. Eu não sou fechado em relação ao feedback, na verdade eu gosto, tá? Para tentar me adaptar. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Pamela está com o coração um pouco mais leve agora. Tô mais calma. Eu já vi que não tô sozinha nesse barco. Tá Não, valendo. é o que eu falei para vocês, essa é uma disciplina que normalmente seria tratado mais para frente. Então, vocês estão pegando algo que é um pouco denso para o período que vocês estão. Então, vai se gerar uma certa dúvida, isso vai ser natural. Por isso que é importante que vocês perguntem. Ah, professor, mas e se minha pergunta foi idiota? Não existe pergunta idiota, gente. Muitas vezes a pergunta que vocês estão está na cabeça de várias pessoas. Então, qualquer tipo de pergunta, qualquer pergunta sempre será bem-vinda. Agora, se vai ser respondida, eu não sei, porque vai que vocês perguntam alguma coisa que eu não sei também, né? Então, aí essa parte eu não garanto, tá? Mas que é bem-vindo, as perguntas sempre serão. Se eu não souber, eu dou um jeito de pesquisar para trazer para vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá, gente. Então, a gente se encontra só no dia 28. Semana que vem tem um ciclo de palestras, né? Que vocês vão estar liberados para poder participar. E é até importante que vocês participem para conseguir já começar a criar visões de outras áreas. Vai ter tema de controladoria, contabilidade ambiental. Contabilidade ambiental eu não sou muito chegado, mas tem gente que gosta, né?
que mais? Perspectivas da profissão contábil, eu lembro que tem esse tópico também. Então, tem umas palestras bem legais. Professor, dia Oi. 28 a gente vai ter revisão ou não? Pra prova? E daí já vai ser na sequência a prova, né? Não sei, falei, gente, olha que vergonha, eu tô muito por fora dos calendários. Se for da prova, a gente faz a revisão também. Faz. Deixa eu ver uma coisa aqui. 28 de setembro. Eu acho que. Eu não sei exatamente quando que começa, né? Mas eu acho que ela vai ter dia 4. Eu acho que ela deve estar quase. Sei lá. Deve ser nessa semana do dia 28 ou na próxima, né? Para começar as férias. As provas. Olha, não é para dizer também, é só o primeiro bimestre que a gente está terminando. Não, se eu olhar se for. Eu estou muito cansada, preciso de férias. Esse tema eu faço a revisão, podem ficar tranquilos. Cursos eu não vou fazer, tá? Só para avisar. Pô, professor, não vai fazer? Não, porque o próprio custeio por absorção é uma revisão de tudo aquilo que a gente viu. É uma aplicação prática de tudo aquilo que a gente já viu. Então, cursos não vai ter, teoria vai. Ó, só porque eu falei que curso não vai ter, o pessoal está até fugindo. Mas então tá, gente. A gente se encontra fora nessa semana, na semana que vem. Beleza? Deixar vocês descansar, né? Fico aqui enchendo as paciências de vocês. Combinado então, professor. Até semana do dia 27 e 28. Isso. Bom descanso para vocês e a gente vai conversando, tá bom? Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Flávia. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, Ellen. Boa noite, senhor. Até mais. Agora veio um boa noite coletivo, foi um monte de gente falou. Boa noite, Emilson. Vamos fechar aqui, interromper a gravação.